Oiê, eu sou a Marcela Damasio, psicóloga clínica, e já quero te adiantar que vai ter spoiler. E hoje nós vamos falar sobre a família Madrigal. Adoro esse filme. É um filme que, se você ainda não assistiu, corre assistir. Tira a tarde, tira o dia, enfim, tira um fim de semana, mas assiste com a família porque é muito interessante. É um filme que dá pano pra manga, fala de muita coisa. Vou explicar resumidamente pra vocês do que esse filme fala. Fala de uma grande família que sofreu um trauma, de uma mulher que tinha 3 filhos e eles estavam no meio de uma guerra, de uma revolução ali. E ela perde esse esposo e essa mulher passa a ter que cuidar desses filhos sozinhos. E ela encontra uma vela mágica que dá passagem aí, uma construção para uma casa mágica e para que ela possa criar toda essa família, né, nas montanhas da Colômbia, enfim. O grande destaque dessa família é que os integrantes dessa família são pessoas bem curiosas, bem interessantes, porque elas recebem dons que são únicos e esses dons são para que a família possa servir o vilarejo que eles moram ali. Cada membro da nossa família... Cecília, bate aqui! ...ganhou seu próprio dom mágico. Eu consigo entender você. E a maneira como eles se protegem também. Olha que interessante. E eu quero me atentar a alguns personagens aqui de maneira rápida. Se você gosta disso tanto quanto eu gosto, comenta aí para que a gente possa fazer um vídeo falando de cada um deles, porque tem muita coisa legal na dinâmica familiar deles, de como eles constroem tudo isso. Enfim, essa família, ela é muito interessante, porque todos esses dons, eles vêm com uma perfeição, com algo que chama muito para não cometa erros. Tem uma das filhas que se chama Pepa e ela controla o clima de acordo com as emoções dela. Então todas as vezes que ela não tá muito legal, as coisas ficam, enfim, bem difíceis por ali. Às vezes quando ela tá muito ansiosa, cria-se uma nuvem ali com chuva, com tempestade. E essa é uma parte muito ruim, então as pessoas tentam o tempo todo ficar ali como se ela fosse intocável, fazendo com que ela se sinta bem para que coisas boas aconteçam. A Isabel, por sua vez, que é uma das irmãs, a irmã mais velha da Mirabel, que é uma personagem chave aí, muito importante, é uma pessoa extremamente perfeita, que cresce, ela faz crescer flores em todo lugar. A Luísa, por exemplo, por sua vez, é uma mulher muito forte, tem uma força física muito grande aí, a ponto de mudar as coisas de lugar, burros empacados. E tem o Bruno, que não pode ser dito, que tem um dom de prever o futuro. Mas a relação que eu quero me aprofundar aqui é a da Maribel e a Alma, que é a sua abuelita. A Maribel é a única estranha dessa casa, né? Pensa num estranho no ninho. Será que você é uma pessoa que se sente assim? Todo mundo da minha casa faz uma coisa que eu não faço. Toda a minha família está indo para a direita e eu sou a pessoa que vou para a esquerda. Alma sofre um grande trauma, a perda desse esposo. E aí ela encontra nessa perda força para liderar toda essa família, para liderar os moradores desse Vixe, ajuda, Val. Vilarejo. Com muita bondade, com muita perfeição, fazendo com que toda essa família sinta orgulho do que eles têm, do que eles são. E não pode ter falhas, não pode ter erro. Ela faz um movimento ali muito nobre, né? Um movimento muito bonito, muito forte. E você está se identificando com alguém? Está lembrando de alguém? Está recordando de alguém que possa ser assim? Aquela pessoa que teve uma história e que hoje ela se comporta de uma maneira extremamente diferente por conta dessa história. Uma pessoa que tem uma certa bondade, mas vem com uma rigidez junto, de que tudo precisa ser dessa forma, senão eu perdi o controle, senão eu perdi aquilo que é perfeito. E muito interessante é que a abuelita, né, ela preserva muito por esses dons porque eles são úteis.
Já pensou que difícil você ser a pessoa da família que não é útil? Você ser a pessoa que não tem algo para oferecer? Que de todas as pessoas, o que você mais tem de você é você mesmo, você não tem coisas. E tem muita gente que não consegue dizer quem é sem dizer o que tem. E isso é muito difícil, isso é muito... É um lugar de prisão mesmo, você não poder dizer quem você é, você não saber dizer quem você é, porque você só sabe quem você é a partir do que você tem. E esse caminho é um caminho bem conflitoso, assim. Conflitoso, conflitante. Depois você me ajuda, Val. Conflitante, ok. E por sua vez, a Maribel tem uma missão aí, né, nessa família. A Maribel, ela vai para um momento muito importante, que é o dia em que ela vai receber o dom dela. E a avó fala para que ela possa fechar os olhinhos dela. Imagina uma criança escutando isso. Ela possa fechar os olhinhos dela e ela precisa dar orgulho para essa família e não decepcionar eles. O comportamento dela não pode decepcionar, as vontades dela não pode decepcionar, quem ela deseja ser não pode decepcionar, o que ela acredita não pode decepcionar, enfim, ela precisa ser perfeita. Perfeita dentro do que essa família construiu como perfeito. E aí acontece uma grande surpresa. Ela não recebe dom nenhum, aparentemente, né? E muito engraçado que tem uma cena no filme que uma das crianças falam assim, talvez o seu dom seja a realidade. Enfim, vocês precisam assistir para ver direitinho qual é a frase que eu falo, porque eu não me lembro direito, mas essa frase é muito importante. Maribel não recebe dom nenhum. Aquilo vira uma preocupação imensa, como se o poder dessa família estivesse acabando porque aquela pessoa não consegue ocupar esse lugar. É muito difícil porque é como se estivesse ocupado demais com o que eu tenho que ter. É como se essa família fosse perdendo aos poucos a notoriedade, é como se a fragilidade dessa família fosse exposta. É como se essa família agora tivesse que correr atrás de um monte de folhas para esconder a sua nudez. E nessa tentativa, Maribel vai muito simpática, vai ter um momento muito bonito nesse filme, que é um momento em que começa assim, né? O priminho dela vai receber esse dom e ele tá com muito medo, porque ele sabe que a responsabilidade é muito grande para uma criança. Ele tá ali e ela, muito simpática, diz: não é porque que não aconteceu comigo, não vai acontecer com você, vai dar tudo certo. Mas ao mesmo tempo ela se sente muito deslocada. Ela tenta ser simpática e dizer que eu tô aqui porque ela ama essa família é tudo que ela tem. E acontece que nesse dia, enfim, tem um momento que as fragilidades dessa casa começam a ser descobertas. Essa casa começa a ter rupturas, essa casita começa a perder a vida. E tem uma coisa muito importante em Maribel, Mirabel. Gente, errei o nome, é esse mesmo, Maribel, Mirabel. E o que acontece? Ela brinca com essa casa, ela conversa com essa casa, ela percebe essa casa, ela se diverte com essa casa e ela está muito perceptiva e aí ela encontra rachaduras nessa casa. Então, só uma pessoa que está dentro de uma realidade consegue perceber aquilo que os outros estão camuflando, consegue perceber fragilidades que estão sendo camufladas através de coisas, de malabarismos, de discursos bonitos, né? Discursos que não condiz com o comportamento dessa pessoa. Então, é uma descoberta ali de que algo está acontecendo. E junto com... ela começa a juntar peças aí para entender o porquê que esse tio Bruno não pode ser citado, porquê que ele se ausentou dessa família, porque é uma pessoa que tem um poder incrível de conseguir ver o futuro, mas ele vê coisas ruins e ali não cabe. Então isso é muito devastador, porque a gente acaba deixando de construir quem nós somos, ou de descobrir quem nós somos, porque precisamos manter uma aparência, porque a gente precisa estar nesse lugar que não é um lugar de desamparo, mas é um lugar de certeza,
esse tal de fake, sabe? Essa coisa de uma vida que só existe nesse momento de tela, num momento muito rápido, enfim. E o mais legal de toda essa história é o final do filme. Eu vou contar o final do filme pra vocês. É o final do filme que toda essa situação acontecendo, essa casa desmoronando, uma questão importante para ser desvelada ali. E essa avó, ela volta pro lugar onde ela encontrou essa vela, pro lugar onde tudo começou. Gente, isso é muito significativo. Alguns comportamentos, eles são reflexos de lugares que nós precisamos sair de lá. Alguns comportamentos são reflexo de uma dor que você quis abafar em vez de cuidar e curar. E olha que importante e significativo, era ela quem comandava toda essa família. Era uma mulher boa, mas uma mulher boa também por conta da dor. Essa bondade, ela tem um quê de sombra, né? Ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela traz muita fraqueza, muito medo. Ela traz algo que precisa ser mostrado como seguro, como algo que é perfeito. Tá aí a palavra. É perfeito. E ela precisou perceber, voltar para aquele lugar, para se reencontrar e perceber qual era o propósito, qual era o motivo pelo qual tudo aquilo estava acontecendo. E aí ela entende que a neta tem uma missão incrível, que é dar continuidade a isso. E mais do que isso, ela era a única que tinha uma consciência do que de fato estava acontecendo. Era a única que pôde mostrar que tudo aquilo que eles tinham como fraqueza e que eles percebiam como não forte, era humano. Era algo que eles podiam sentir, era algo que eles podiam dominar, era algo que eles podiam encontrar equilíbrio. E essa família só volta a ser unida quando ela volta a ter consciência. E tem uma frase que eu gosto muito e eu queria encerrar com vocês, que é uma frase do Jung que diz que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. É uma frase incrível porque esse é um movimento que essa garota faz o filme todo. Ela tá despertando, ela tá acordada, ela tá percebendo que existe um brilho nesse equilíbrio, ela tá percebendo as mentiras. Ela tá mostrando para essa família que tudo está desmoronando, não porque algo aconteceu agora, mas que essa fragilidade já existe há muito tempo e uma hora isso ia se romper. Por isso, o maior dom são as pessoas, são as relações que nós podemos construir de maneira verdadeira. E quanto mais saudável emocionalmente você tiver, melhor você constrói suas relações familiares, as suas relações com a sua casa, esse ânimo, essa coisa feliz que essa família tem. Enfim, curte, compartilha esse vídeo e corre assistir para quem ainda não assistiu. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Até mais!